A Conab, ela realizou a segunda estimativa da safra brasileira de grãos 2024-25, trazendo o volume das principais atividades agrícolas. Então é importante nós avaliarmos esse relatório para entendermos quais são os volumes estimados para as principais atividades agrícolas, como a soja, o milho, o trigo, o arroz, o algodão. Isso também nos ajuda a entender qual é o provável cenário de preços para 2025 e também ajudar a gente na tomada de decisão de comercialização do nosso produto agrícola. Eu vou apresentar aqui na tela os números para que assim a gente possa olhar juntos. Então vamos lá. Na tela vocês podem ver o quadro com a produção de grãos no Brasil, a evolução desde a safra 2015-16 até 2024-25, o volume de produção de grãos no Brasil. Então nós podemos ver na última coluna que para a safra 2024-25 a projeção é de uma safra de 322,5 milhões de toneladas de grãos. Isso representa um aumento de 8,2% em relação ao volume colhido em 2023-24. Lembrando que o Brasil teve uma perda do potencial produtivo em 2024 em função do El Niño, que trouxe o período mais seco para várias regiões do Brasil, especialmente Mato Grosso do Sul, próprio Mato Grosso também, algumas regiões de Goiás, Paraná, São Paulo, que tiveram perda do potencial produtivo, especialmente na soja e no milho safrinha. Então é por isso que nós temos essa queda em 2023-24 e em relação ao que inclusive nós já tínhamos colhido na safra 2022-23, quebrando essa tendência, mas agora para a safra 2024-25 existe essa estimativa de aumento de 8,2%, estamos falando de praticamente 25 milhões de toneladas a mais de grãos em relação ao que nós colhemos esse ano, e um aumento de 0,8% em relação à safra recorde, que havia sido a safra 2022-23, com um volume de 320 milhões de toneladas. Então esse é o quadro que está sendo projetado hoje. Nós temos um aumento de praticamente 500 mil hectares na área de grãos, deve ser de 81,4 milhões de hectares, e também uma recomposição das produtividades que está sendo estimada com um clima mais favorável esse ano. Então isso deve proporcionar esse aumento da produção de grãos para 2024-25. Agora, no quadro seguinte, nós vamos avaliar para cada uma dessas atividades, para a soja, para o milho de primeira safra, o milho de segunda safra, o algodão e o trigo, quais são as expectativas de produção e o aumento de área verificado para 2024-25. Se nós olharmos agora a soja, o aumento é de 2,6% na área, com uma área de 47,3 milhões de hectares na safra 24-25. Então nós estamos falando de um aumento de 1.200.000 hectares na área de soja e um volume de produção de 166 milhões de toneladas para 2024-25. Isso representa um aumento de 12,7% na produção. É praticamente 20 milhões de toneladas a mais de soja que está sendo estimado para 2024-25 no atual cenário de levantamento que a Conab realizou agora em novembro. O milho de primeira safra, por sua vez, tem uma redução de área de 5,2%, com uma área de 3.760.000 hectares, e uma redução também da produção de 0,7%. Lembrando que a cada ano
O Brasil tem redução de área de milho primeira safra, que é substituído pela área de soja, e também pela área de algodão, onde isso é possível, como por exemplo no oeste da Bahia, com um avanço da área de algodão e uma redução da área de milho de primeira safra. Agora, por sua vez, o milho de segunda safra, existe uma estimativa de aumento, milho que nós vamos plantar o ano que vem, após a colheita da soja, um aumento de 1% na área, que deve representar 16.590.000 hectares, e um aumento de 4,9% na produção, com um volume de 94.600.000 toneladas. Lembrando que nesse ano nós tivemos uma redução do volume produzido por conta da perda de produtividade. Agora, para 2025, caso as produtividades estejam dentro de uma normalidade, nós vamos ter um aumento de produção que é de mais de 4 milhões de toneladas para a safrinha de milho 2025. Lembrando que nós tivemos um atraso na venda de insumos de milho safrinha. Até outubro, o produtor segurando muito ainda a decisão de compra, né, dos insumos, mas depois, a partir da segunda quinzena de outubro, as vendas de insumos elas tomaram o seu ritmo normal, e então existe hoje uma estimativa de aumento de área de milho segunda safra. Agora, para o algodão, o aumento de área estimado é de 2,9%, uma área acima de 2 milhões de hectares no Brasil, e uma redução de produção, tá? Apesar do aumento de área, é um aumento menor do que aquele que nós verificamos nos anos anteriores, quando o preço do algodão estava mais atrativo para o produtor, trazendo uma rentabilidade melhor. Agora, para o trigo, a gente tem uma redução de área de 11,6%, com uma área próxima a 3 milhões de hectares. No entanto, um aumento estimado da produção, porque nós tivemos um aumento, uma melhoria da produtividade, especialmente no Rio Grande do Sul, também no Paraná, e isso traz um aumento de produção de 2,1% para o trigo na safra 2024-25. Então é esse o cenário, é esse o quadro que nós temos das principais culturas para a safra 2024-25. Lembrando que é necessário a gente ter um ponto de atenção, especialmente com a soja, porque isso traz uma pressão baixista sobre os preços, caso esse volume todo seja concretizado, ainda mais levando-se em consideração que os Estados Unidos colheram uma safra de 122 milhões de toneladas de soja. Nós teremos um aumento da área da Argentina, um aumento da área de soja, com uma redução da área de milho, devido ao problema da cigarrinha, e um aumento da produção de soja no Paraguai também. Então, somando-se esses principais países produtores, nós vamos ter um volume na safra 2024-25 acima de 30 milhões de toneladas a mais do que nós tivemos na safra 23-24. Isso traz certamente uma pressão sobre os preços. Hoje nós estamos vendo preço na faixa de R$ 105 no Mato Grosso para a safra 2025, preços na faixa de R$ 115 no Mato Grosso do Sul, e no Paraná, que tem uma logística mais favorável para exportação e escoamento da soja, preços na faixa de R$ 123, R$ 124 a saca de soja. Está sendo ofertado pelas trades e pelas cooperativas da região. Agora, para o milho de segunda safra, a gente tem um cenário mais favorável, porque o Brasil aumentou as exportações, chegando próximo a 43 bilhões de toneladas, e também nós temos uma demanda mais firme de milho para consumo de etanol, especialmente no centro-oeste, com uma demanda que ultrapassou 17 milhões de toneladas nessa safra e que deve continuar nos próximos anos, ajudando a sustentar o preço do milho no mercado interno. O que nós temos visto de preços hoje para a safrinha 2025 são valores na faixa de R$ 59, R$ 60 para o Paraná. Para o Mato Grosso do Sul, preços na faixa de R$ 54 a saca de milho, e no Mato Grosso, preços na faixa de R$ 45 o milho para 2025. Então esse é o cenário que nós temos hoje de produção e de preços, e
que exige naturalmente sempre a atenção e gestão do produtor rural para que tenha uma boa rentabilidade com esse volume todo que está sendo estimado para a safra brasileira de grãos em 2024-25.